Poder estar aqui hoje compartilhando da palavra de Deus, desse propósito que foi gerado de Deus ao Espírito do apóstolo, e por isso que a gente se une dentro desse propósito, porque a gente vê que não é uma visão do homem, senão que é a visão de Deus. E quando nós entendemos que a visão é de Deus, logicamente nós nos unimos em um elo para lutar por esse propósito, e nós levantamos espada pelo Senhor, espada pelo reino de Deus. Apóstolo, Torre Forte, igreja, pode contar conosco para esse projeto, em nome de Jesus, que nós estamos à disposição, tá bem? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Célio, sou o pastor da IGAD, a Igreja Apostólica Altar da Adoração. Tenho ali lutado juntamente com algumas pessoas para estabelecer o propósito, o reino de Deus. É um ministério que gerou no Espírito de Deus, e Ele colocou isso em mim, e junto com a minha amada esposa, a pastora Jamile, que eu vou apresentar ali a vocês, Deus ele estabeleceu esse querer dele, e nós estamos aí lutando para fundamentar a visão de Deus para a terra, em nome de Jesus Cristo, tá? Quero glorificar a Deus mais uma vez, quero que se coloque de pé os presbíteros da IGAD, presbítera Tamires e presbítero Fernando, por gentileza, para que vocês conheçam, são meus braços direitos lá do ministério, que tem lutado em honra ao nosso lado, levita do Senhor, servos do Senhor, pessoas de Deus. Está também aqui o Rodrigo comigo, homem de Deus também, que tem estado conosco. Algumas pessoas iam estar aqui, mas não puderam, porque estão pintando lá a igreja, estão correndo, arrumando, ajeitando a igreja. E eu quis deixar por último essa mulher de honra, bela, que o Senhor me presenteou, que é a pastora Jamile. Podem olhá-la, olhem todo mundo para trás, pode olhar, ela é linda. A pastora Jamile, a mulher da minha aliança. Aí a gente vê com uma mulher dessa como Deus é bom, né? Misericordioso para nos dar uma mulher tão bela assim. Obrigado. Deus abençoe a vida de todos. Pode se assentar em nome de Jesus. Tem uma palavra para poder compartilhar com vocês da parte de Deus, que o Espírito de Deus ministrou-me. Mas antes eu queria dizer algo. Apóstolo, na terça-feira, antes de eu acordar pela manhã, eu tive um sonho. Compartilhei com a pastora Jamile, e aquilo me despertou, e eu falei, o que é isso? Falei, Deus, por quê? Que sonho é esse? E naquele sonho havia uma mulher profetizando sobre um lugar, uma região, que eu não sei exatamente qual que era, e ela profetizava, era usada por Deus de uma forma, aos olhares humanos, sobrenatural. E sinais aconteciam no momento em que aquela mulher profetizava, apóstolo. Muitas coisas aconteciam, de pessoas que nós conhecíamos, e Deus estabelecendo cura instantânea na vida daquelas pessoas. E aquilo me chamou a atenção, e eu fui atrás dessa suposta profetisa, e ela estava num salão, como que num salão, num espaço, num galpão, junto com seus discípulos, e eles estavam ali. Quando eu entro naquele espaço, quando eu entro naquele salão, aquela mulher que se dizia profetisa e ministra, ela estava com o seio de fora e fumando um cigarro. E aquilo me impactou, porque eu também vi os seus discípulos se relacionando com as mulheres um dos outros. E quando eu vi aquilo, eu fiquei apavorado, eu fiquei assustado de ver aquela cena daquela mulher que se dizia profetisa, que se dizia ministra, e que sinais estavam acontecendo quando ela liberava algo. Aquilo me impactou, e eu acordei. E ao acordar, eu acordei meio atônito, e depois, trabalhando, eu cheguei na pastora e falei assim, eu tive um sonho, e contei para ela, e aquilo foi impactante. E nisso logo Deus ele foi ministrando ao meu espírito acerca disso, e Ele me conduziu sobre a condição dos filhos de Israel, até quando Ele diz lá em 2 Crônicas, no capítulo 36, do versículo 14 em diante, em que os líderes, em que os sacerdotes, eles estavam completamente corrompidos, e que a corrupção deles chegara a tal modo que não havia mais remédio que os curasse, de tanta malignidade. E o Senhor continuou me ministrando, e me levou ao livro do profeta Ezequiel, no capítulo 5, que ele diz lá no versículo 5 do capítulo 5, que Deus tinha estabelecido a nação de Israel no meio de todas as outras nações, e todas as outras nações estavam ao redor dos filhos de Israel, da nação de Deus. E qual que era o propósito disso? Eles teriam que ser a diferença no meio
daquelas nações corruptas. Só que pelo contrário, eles começaram a se corromper com os deuses pagãos daquela época, ao invés de seguirem o propósito de Deus. E ainda a palavra do Senhor vai dizer que no capítulo 8 de Ezequiel, o profeta ele é levado pelo Espírito, porque o Espírito Santo levou e revelou algo tão profético, tão profundo, para mostrar para ele a condição da casa de Israel, como é que estava o povo naquele momento. E ali o profeta começou a ver a condição que estava aquele povo, os sacerdotes se corrompendo, as mulheres que se curvavam e clamavam e choravam pela deusa Tamuz, que era uma deusa síria, todos eles corrompidos, adorando outros deuses. Aí a palavra do Senhor diz que Deus abriu um buraco na parede, e ali foi mostrado ao profeta Ezequiel a corrupção que estavam os sacerdotes e os líderes daquela época. E o que me chama mais a atenção é que no decorrer dos capítulos, eu vejo que no capítulo 10, ele tem uma outra revelação e visão de Deus, e ali ele vê a presença de Deus saindo do templo em 3 estágios, e ele vê aquela saída da presença de Deus no templo. Só que ninguém notou a saída do templo de Deus, ninguém conseguiu, nenhum sacerdote conseguiu entender ou compreender ou ver ou discernir que a presença de Deus não estava mais lá. Mas o profeta viu, porque o Senhor revelou, o Senhor mostrou a ele, o Senhor trouxe isso ao espírito dele, mostrou: olha a condição do povo, olha como é que está. E nós estamos falando aqui de avivamento. E para falar de avivamento, não há avivamento se não há um coração reto diante do altar de Deus. Porque a igreja está vivendo hoje, dentro desse século presente, uma vida de religiosidade, onde Deus não governa mais, senão que o homem que tem estado à frente, estabelecendo o governo. Deus não tem mais atuado, Deus não tem mais operado. É porque Deus não pode? É porque Deus não quer? Não, é porque os homens não têm mais ouvido a voz de Deus, que não têm mais contemplado Deus, porque têm se rendido aos seus próprios desígnios, às suas próprias direções, e não tem mais ouvido a voz diretiva de Deus. A igreja de hoje, ela está deixando de viver o avivamento de Deus, porque não está mais ouvindo a voz diretiva de Deus para a sua vida. Muito se fala de avivamento, mas pouco se vivem esse avivamento, porque as pessoas não estão querendo render o seu coração a Deus, se render o seu espírito a Deus, para fazer aquilo que Deus deseja, aquilo que é a vontade de Deus. Por isso que eu louvo ao Senhor, que Deus ele tem levantado igrejas de visão de reino para estabelecer o governo dele sobre a terra. E nós estamos aqui nesta manhã porque Deus tem revelado ao espírito do servo dele que é um tempo de estabelecer esse avivamento, mas ele vai também estabelecer o realinhamento sobre a igreja para vivermos o avivamento em nome de Jesus Cristo. Você está entendendo? Escute, eu vi um pastor durante muito tempo, ele falava: avivamento é uma questão de sobrevivência. No decorrer da minha caminhada com Cristo, eu sempre ouvi ele falar isso, mas hoje eu discordo, porque na verdade o avivamento não é uma questão de sobrevivência, mas é o alinhamento, porque não há avivamento se não há um realinhamento nas nossas vidas. Então o avivamento não é uma questão de sobrevivência, é o alinhamento de Deus sobre as nossas vidas, que será verdadeiramente aquilo que nos sustentará a estar debaixo da vontade de Deus, em nome de Jesus. Deus está levantando uma igreja forte, sadia, para viver esta palavra, em nome de Jesus Cristo. E quando o Senhor me trouxe esse sonho e começou a falar de todas essas coisas, é realmente o estado da igreja, é a condição da igreja numa corrupção espiritual. Por isso que não há avivamento. É por isso, meu irmão, que Deus está levantando pessoas para clamar. Os remanescentes estão se levantando na terra para clamar pelo avivamento. E eu quero te dizer, quando o corpo, ou seja, quando a eclésia, ela se reúne dentro de um mesmo propósito, que glorifica o nome de Deus e em prol do reino de Deus, para que o governo seja estabelecido na terra, ele ouve, ele atende, ele estabelece. Então eu quero te dizer, o avivamento vai acontecer, o Senhor vai se estabelecer nas nossas vidas, nós vamos viver uma onda sobrenatural de Deus, e esse avivamento virá em nome de Jesus Cristo. Está entendendo? Escute, a palavra do Senhor vai dizer que o povo ficou
mais de 400 anos cativo, ali nas garras do déspota Faraó, sofrendo, desesperado. Mas só que depois desses 400 anos, a palavra do Senhor levanta um libertador chamado Moisés, e todos conhecem. E Moisés tem um encontro com Deus. Ele via aquela sarça, ele ficava impactado. Mas sabe o que me chama a atenção de tudo isso? Que a palavra do Senhor diz assim: Moisés, eu ouvi o clamor dos filhos de Israel. Você consegue entender? Quando a igreja se une dentro do mesmo propósito e clama a Deus, Deus ouve. E além de ouvir, Deus responde. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Que esse clamor já está chegando ao céu. Porque a igreja está unida, e a igreja reunida dentro desse mesmo propósito, nós vamos começar a ver Deus operar. Nós estamos debaixo de tempos proféticos, aleluia, e o Senhor está levantando pessoas alinhadas, que estão lutando por esse propósito, e clamando pela presença dEle, e nós vamos ver o Senhor rasgar o céu sobre esta terra. Viveremos tempo, meu querido, onde que a cultura do reino será implantada sobre as igrejas. Os líderes vão começar a ser direcionados por Deus. Mas, apóstolo, Deus me disse que Ele vai começar a trazer algumas modificações sobre a igreja. Alguns que estão em cima vão ter que descer, e os que estão embaixo vão ter que subir, porque Deus vai mudar a ordem, porque aqueles que estão em cima já estão se achando de si, se acham demais. Se acham demais porque estão à frente, porque já tem uma igreja forte, grande, e se esquecem de Deus por conta das suas atividades, o ativismo religioso, enfim, tantas coisas. Mas Deus vai mudar isso. Eu quero te dizer, Deus está me escolhendo, Deus está te escolhendo, e é por isso que eu estou unido a esse propósito, em nome de Jesus, porque eu creio nesse tempo de avivamento que o Senhor está estabelecendo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Eu quero ser breve aqui, para que nós entremos no momento de clamor. Livro de 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1 ao versículo 11. Quem achou, diga graças a Deus. Eu vou à leitura que diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abiá, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou eu resolvido, escute, agora estou eu resolvido a fazer aliança com o Senhor. Escute, estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incensos. Aleluia. Meu irmão, quando nós lemos esse texto de Crônicas, ou o livro de Crônicas aqui, claramente, não há uma comprovação clara de quem seja o escritor desse livro de 1 Crônicas ou de 2 Crônica, mas há uma forte tradução judaica
que sugere este livro que foi escrito por Esdras. Eu acredito até que por conta da função sacerdotal que combinava bem com a perspectiva sacerdotal presente nesse texto. Agora veja bem, este livro, ele não foi escrito em vão, não foi escrito de qualquer maneira, não foi escrito porque o cara estava cansado, vou escrever alguma coisa. Não, havia um propósito dentro desse livro. Assim como eu sei que na palavra do Senhor, ou seja, na Bíblia, nada que está aqui foi escrito por acaso. Tudo tem um propósito estabelecido do Pai. Então nós precisamos aqui traçar um panorama de cada livro da Bíblia, até para que nós não venhamos a ignorar o conhecimento dos contextos dos tempos bíblicos. Não podemos ignorar isso de forma alguma. Agora veja bem, o panorama bíblico, ele nos dá a oportunidade de conhecermos sobre os contextos sociais, econômicos, culturais, religiosos daquela época, com o intuito de quê, pastor? De nos fazer pensar como aquela pessoa da época, porque só depois disso, compreendendo toda essa importância, nós conseguimos trazer para esse tempo e entender o que o Senhor está querendo também dizer conosco, compreender o que o Senhor está querendo trazer como revelação para as nossas vidas. Então nós temos que traçar isso. Havia um público-alvo, haviam ali pessoas que necessitavam ouvir, e este público-alvo eram os judeus exilados, retornados ao cativeiro babilônico, que era um cenário da era do povo de Judá e de Jerusalém. Então Deus, ele tinha algo poderoso para fazer através daquele povo, só que o povo estava completamente fechado às verdades de Deus. Agora, partindo por esse livro de crônicas, partindo por esse texto que nada mais é do que uma narrativa de Deus, que vem para expor esses fatos históricos, com a finalidade de quê? De trazer os acontecimentos desse tempo, e um objetivo de distinguir a cada ocorrência, obedecendo a sua ordem. Quem está entendendo, diga amém. Escuta, vemos aqui que nesse livro de 2 Crônicas, ele pinta um quadro de um povo verdadeiramente em uma vida de turbulência. Eles estavam perdendo o foco da centralidade da palavra de Deus. Diga assim, centralidade da palavra de Deus. Eles perderam o foco da centralidade da palavra de Deus. E ao ler esse livro, nós vemos que o autor, ele tinha uma paixão por Deus, ele tinha uma paixão pelo templo de Jerusalém, ele tinha uma satisfação, só que na verdade foi muito mais do que isso. O templo, ele foi o ponto central de todo Israel, ou seja, o lugar da habitação de Deus. Quem está entendendo aqui? Escute! Se nós avaliarmos clinicamente, nós veremos o livro de 2 Crônica, e você vai perceber que ela dá pouca atenção as 10 tribos de Israel, até porque eles se apartaram de Judá, e eles começaram a estabelecer a sua própria capital, ou seja, eles estabeleceram a sua própria capital em Siquém. 1 Reis 12, 25 vai falar sobre isso. E por não mais adorar a Deus no templo de Jerusalém, eles foram completamente excluídos das bênçãos de Deus. Deuteronômio 12 vai falar sobre isso. Escute, partindo desta perspectiva e dessa visão do escritor, ele escreve a história de Judá, desde Salomão até o exílio, e esse livro, ele começa com Salomão construindo o templo em Jerusalém, e termina 4 séculos depois com Ciro, rei da Pérsia, publicando um decreto de reconstrução do templo em Jerusalém. Meu irmão, mais adiante de toda essa introdução aqui que eu estou trazendo para vocês, eu quero frisar algo importante que ocorreu em toda a história do povo de Israel, sobre esses reis de Judá, que viveram debaixo de uma malignidade, de uma inconstância espiritual, de uma contaminação em sua fé, de uma adoração a outros deuses, de uma cultura pagã, de uma corrupção política, social, moral e religiosa. Foi o que aconteceu. E eles entraram verdadeiramente, apóstolo, numa decadência sem precedentes. Se destruíram completamente esse povo. Agora entenda comigo. A Bíblia vai falar sobre o rei Ezequias, mas eu não posso falar do rei Ezequias sem falar dos reis que antecederam a eles. A Bíblia vai falar sobre o rei Acás, e fala que ele
era mau. E ele não dispôs o seu coração a buscar a Deus. O engraçado é que a Bíblia diz que ele reinou durante 17 anos. Logo depois vem Abiás. E a Bíblia diz que ele andou em todos os pecados de seu pai, todos os pecados que o seu pai havia cometido. Seu coração, ele não foi perfeito diante de Deus, e ele reinou por 3 anos. Você vai entender onde eu quero chegar. Depois vem Asa, e a Bíblia vai dizer que esse rei, ele era bom, ele era reto perante a Deus. Só que depois de um tempo ele se aliançou à Síria e deixou de confiar completamente a Deus, e ele reinou por 10 anos. Vai vendo a condição moral e espiritual que aquele povo estava vivendo, debaixo de uma corrupção. E depois vem o rei Josafá. Aí a Bíblia vai dizer também que ele andou nos caminhos do Senhor, guardou os seus mandamentos, mas depois ele se aliançou a Acabe, rei de Israel, que era homem perverso, e a ira de Deus veio sobre ele. Só que ele reinou 35 anos. Escute, a Bíblia vai falar também sobre Jorão. Jorão, a Bíblia diz que ele matou todos os seus irmãos, se casou com a filha de Acabe e fez o que era mal perante a Deus. Reinou 8 anos. E depois a Bíblia fala sobre Acasias. E esse homem, ele fez tudo o que era mal perante Deus e reinou 1 ano em Jerusalém. Depois fala de Atalia, depois fala de Joás, depois vai falar de Amazias, e depois vai falar de Uzias, que também fez aquilo que era mal diante de Deus. O seu coração se exaltou, ele trouxe transgressão e morreu de lepra. Ele reinou durante 52 anos, durante aquele reinado houve só corrupção. E depois dele vem Jotão, e por fim vem Acás, que é pai do rei Ezequias. Esse homem Acás, ele tinha o coração reto. Ele até fez no começo o que era bom, só que depois ele foi se pervertendo. Ele não tinha um coração reto e começou a se perverter cada vez mais. Ele se tornou um adorador de Baal. Ele queimou seus próprios filhos em sacrifício a esses pseudos deuses e falsos deuses. E a Bíblia diz que no tempo de sua angústia, ele ainda cometeu as suas maiores transgressões contra Deus. Roubou o templo do Senhor, os utensílios da casa de Deus. Fez altares para tudo que é lugar diante dos olhos de Deus e de todo o povo, e reinou durante 16 anos. Que malignidade. Pastor Célio, onde que você está querendo chegar? Fiz um cálculo, uma contagem, que durante um período de 233 anos a fio, Jerusalém viveu debaixo de malignidade, de uma oscilação, de uma decadência, de imoralidade, de inconstância, e a sua frigidez espiritual começou a gerar sobre eles uma insensibilidade, uma indiferença, uma apatia, um desinteresse, uma falta de amor, refletindo em uma corrupção espiritual, social, religiosa em todo o povo. Agora imagine, gente, mais de 200 anos vivendo debaixo de uma corrupção, ferindo a santidade de Deus. É brincadeira, não é? Pessoas que poderiam ser a diferença, estabelecer o governo, o poder e a glória de Deus, mas aquele povo se corrompeu cada vez mais. Foram mais de 200 anos a fio que aquele povo estava debaixo de uma oscilação, de uma decadência espiritual. Escuta, eles começaram a criar uma característica desmoralizada e descompactada dos padrões e dos modelos estabelecidos de Deus ao seu povo. Eles deixaram de viver os modelos e os padrões de Deus para viver o seu próprio caminho, para estabelecer os seus próprios padrões. Você está entendendo? Analisando dentro de uma ótica natural e crítica, chegamos aqui à conclusão de que poderia ser impossível, depois de tantos anos de corrupção, mais de 200 anos de corrupção, aquele povo, seria impossível ver que aquela geração pudesse viver uma restauração, até por conta do seu histórico vivenciado todos os dias da sua vida, de corrupção, de imoralidade, enfim, parecia impossível. Aquele povo nunca mais vai se converter, porque depois de tanta malignidade, depois de anos a fio, se corrompendo, adorando outros deuses, como é que vai viver? Chega a ser impossível de acreditar que poderia acontecer alguma coisa. Mas veja bem,
visando com uma ótica natural ou com a nossa ótica, pode ser difícil mesmo. Só que avaliando pela ótica de Deus, Deus ele trabalha diferente. Deus ele cria um plano. Ele cria um plano viabilizando a restauração completa de Israel, do povo dele. Deus ele faz com que o improvável se torne provável. Deus ele faz com que o impossível se torne possível diante daquela problemática. Então a gente pode parar e olhar e falar assim, um avivamento nesse tempo de líderes corruptos, de pessoas corruptas, estabelecer um avivamento. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus vai começar a fazer o improvável no nosso meio. Ei, Deus vai começar a levantar pessoas comuns, assim como eu e você, para fazer coisas extraordinárias, em nome de Jesus. Então Deus ele vai fazer. Agora veja bem, como nada foge do controle de Deus, Deus ele tira a casa de cena, e coloca Ezequias. Mas ele coloca Ezequias com um propósito: mudar o cenário daquela situação, daquele lugar, mudar completamente o cenário. Quero liberar uma palavra profética para você. Deus vai nos levantar para mudar cenários. A gente pode olhar e falar assim, não tem jeito, não tem como, pastor, não há, mas Deus vai me levantar e vai te levantar para mudar cenários em nome de Jesus. Deus vai começar, novos começos vão acontecer por causa de mim e por causa de você, porque como eu disse, Deus vai começar a levantar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. E foi como diz, ninguém acreditava que Jesus seria o Salvador. Peraí, mas poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguém naquela cidadezinha desprezível, filho de um carpinteiro? Sim, porque Deus usou uma pessoa comum para fazer coisas extraordinárias, e assim será na tua vida e na minha vida. Quem crê, diga glória a Deus, aleluia. Escuta, morre Acás, e com isso se encerra um ciclo de um governo corrupto, maligno, e Deus levanta seu filho, o sucessor Ezequias, que não por coincidência, senão que por um destino. O seu nome tem um significado profético. O nome de Ezequias quer dizer força de Deus, ou o Senhor tem fortalecido. Você está entendendo isso? Força de Deus, ou o Senhor tem fortalecido. Então eu entendo, meu irmão, que Ezequias não veio por acaso. Ezequias ele veio debaixo do envio de Deus. E aquele que está debaixo do envio de Deus nunca se move por acaso. Quem está entendendo? Nós estamos debaixo do envio de Deus. Aquilo que foi colocado ao coração do apóstolo dessa casa apostólica não foi algo qualquer, aleluia, foi debaixo do envio de Deus. E aquele que se move debaixo do envio apostólico de Deus, nada é por acaso, tudo tem um propósito. E o Senhor está dizendo isso para mim e para você, aleluia. Oh meu Deus, ei crente, esse homem ele foi impelido por uma força sobrenatural, que só pode vir de uma única pessoa. Quem? Deus, que é o Deus absoluto e dono do todo poder, de todo poder. Ele foi levantado por Deus para fazer a diferença, uma pessoa comum para fazer coisas extraordinárias. Deus usa aquele homem para estabelecer um novo propósito sobre aquele lugar. Sabe por quê? Porque o povo saiu daquilo que era a originalidade de Deus, saiu do foco, saiu do propósito. Uma vez eu tive até conversando com o apóstolo sobre isso, uns dias atrás. Falei que eu conheci uma visão, que era um modelo, e comecei a me aprofundar para conhecer esse modelo, e aquilo começou a me angustiar tanto, e Deus começou a me repreender, porque Ele falou assim, você está entrando no modelo para sair da minha originalidade. Você está deixando de viver aquilo que eu estabeleci para você, para viver o modelo do homem. Sai. Porque o homem estava implantando, o homem estava moldando, o homem estava... Era o homem! E Deus falou, sai! Porque está saindo da originalidade. E a igreja está dessa forma. Como é que o avivamento virá se a igreja está fora do foco, do propósito, da origem de Deus? Você está entendendo? E não podemos sair daquilo que é a origem de Deus. O avivamento de Deus só virá sobre aqueles que estiverem dentro do propósito dEle, sobre aqueles que estiverem debaixo do princípio de Deus. Aí sim nós veremos um grande avivamento sobrenatural sobre a terra, em nome de Jesus. Crente, escute, somente agora enviado por Deus, debaixo dessa força sobrenatural, ele poderia ter autoridade e ousadia para se mover contra
toda a cultura que havia sido levantada. E uma cultura, apóstolos e pastor, que ele foi criado. Ele foi criado debaixo dessa cultura religiosa por causa do seu pai. Porque ele começou a reinar com 25 anos de idade. E antes disso ele estava debaixo daquela cultura completamente contrária ao propósito de Deus. Agora imagine, ele poderia se corromper. Ele poderia viver debaixo desse mesmo caminho assim como todos os outros fizeram. Mas não, ele foi diferente. Porque quando eu olho para Ezequias eu vejo um jovem determinado. Eu vejo um jovem cheio de foco, de propósito. Ele poderia muito facilmente ser influenciado por seu pai, até pelo fato dele ser a sua figura de autoridade. Mas não. Ele escolheu render o coração dele a Deus. Independente de onde ele estava, do lugar que ele estava vivendo, da cultura errada que estava sendo implantada, ele entendeu: não vou me render e me curvar a essa cultura, porque o meu Deus é poderoso e eu vou me curvar à cultura do reino verdadeiramente. Ele teve determinação, ele teve foco. E eu entendo com isso que quem tem um coração verdadeiramente voltado a Deus jamais será influenciado por uma cultura que contrapõe a vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Existem muitas pessoas que estão sendo influenciadas facilmente por outras culturas e estão dentro da igreja achando que tudo pode, tudo é normal, estão assim completamente desgraçando a graça. Estão desgraçando a graça, porque tudo pode. Tudo é aceitável, tudo é tranquilo. Deus é bonzinho. Deus conhece o meu coração. Deus, Ele sabe como eu sou. Meu pai é bom, Ele é misericordioso. Pastor, eu não aguento uma pessoa que chega para mim e fala assim: pastor, Deus conhece o meu coração, sai de perto de mim. Não dá, apóstolo, porque fica assim: Deus conhece meu coração, sendo que na verdade ela fica usando isso como subterfúgios para se manter onde ela está. Mas eu falo para ela: se você olha e fala que Deus conhece meu coração, mas o quanto você tem conhecido o coração de Deus? Quanto você tem conhecido o coração de Deus? É muito fácil falar que Deus conhece o coração. É claro, Ele é teu Criador, é Ele que te fez, Ele sabe os teus caminhos. Mas e você? Tem conhecido o coração do teu Senhor? Tem conhecido a Deus verdadeiramente? Tem tido intimidade? Tem tido relacionamento com Ele? Como é que está o negócio aí, crente? Então é muito fácil. Escuta, aquele que tem um coração alinhado com Deus entende os padrões de Deus e entra e é amoldado verdadeiramente a isso. Oh, aleluia. Meu irmão, Ezequias andou na contramão. Ezequias andou na contramão. Esses dias a minha esposa, a pastora Jamila, falou assim: amor, eu tive um sonho. Qual foi o sonho? Eu tive um sonho em que você estava num carro dirigindo e eu estava com você, nós estávamos numa estrada, só que você estava andando na contramão. Enquanto todos os carros estavam indo numa direção, você estava indo oposta. Aí havia uma voz de Deus que dizia: continua, 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 continua. Parecia loucura, porque nós estávamos na contramão, aleluia. Mas é assim que Deus deseja a sua igreja. Enquanto os uns estão andando na mão que acham que é certa, Deus está levantando pessoas que vão andar pela contramão, mas na direção de Deus, ouvindo a sua voz diretiva. Quem crê, diga aleluia. Amém. Oh, meu Deus. E esse homem com um coração inconformado, que não deixou ser deformado por aquilo que o seu pai trouxe sobre o reinado, ele não permitiu seu coração ser deformado. Ele se rendeu verdadeiramente e ele entendeu o propósito de Deus. Eu não vou viver como ele, porque eu sei que Deus vai trazer uma mudança neste lugar. Esse governo vai ser diferente. Vai ser diferente. Então Ezequias, ele seria usado para trazer a ordem de Deus para Jerusalém. Diga assim: a ordem. Ele seria aquele que despertaria Judá a retornar os padrões celestiais em todas as áreas da sua vida, construindo um ambiente novo e agradável ao Senhor. Quem está entendendo? Deus está levantando nós, a cada um de nós aqui presente, para construir novos ambientes, em nome de Jesus. É isso, um ambiente novo e um ambiente agradável perante o altar de Deus. Meu irmão, era impreterível estabelecer a ordem de Deus. Era necessário levar o povo novamente à presença de Yahvé, porque estando na presença do Senhor, Ele revelaria a Jerusalém algo poderoso, mas Ele só poderia revelar aquele que tinha intimidade com Ele, porque o povo estava completamente distante. Existem muitas pessoas, apóstolos, que dizem assim: mas Deus não me revela nada, Deus não fala nada comigo, eu não consigo nada, isso aqui. Mas
Quanto você tem investido no seu relacionamento de intimidade com Deus para que você possa cobrar isso de Deus? Nós temos que ter maturidade. E o Senhor está levantando uma igreja madura. Porque os filhos ruiós, os filhos maduros, é que vão viver debaixo dessa palavra e viver um grande avivamento em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga aleluia. É isso. Deus levanta um homem de revelação para colocar ordem em todas as coisas. Deus levantou um homem de governo para gerar governo. Escuta, Deus levantou um homem de governo para gerar governo sobre a terra. Mas pastor, que governo é esse? A teocracia de Deus, o governo absoluto de Deus, é isso. Deus está levantando você como uma pessoa de governo, mas não para você governar, para que Ele governe através de você. Quem crê, diga amém. É isso que Deus vai fazer. Ezequias, ele entendeu que Deus não queria homens governando na terra, mas queria homens voltados a Deus para trazer o seu governo sobre a terra. Era isso. Eu aprendi muito com isso aqui. Algumas coisas da nossa vida a gente vai aprendendo. E o Senhor me ensinou que eu não trabalho no reino para crescer. Eu trabalho no reino para ajustar. Quem está entendendo isso? Porque quando eu entendo isso, o crescimento será o reflexo do ajustamento. Primeiro Deus vai te ajustar. Depois Ele vai manifestar todas as coisas na sua vida. Quem está entendendo isso? É por isso que lá em Efésios 2, 19 e 21 diz assim: assim que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Quem está entendendo isso? O maior propósito de Deus não é que eu cresça, e sim que eu me ajuste. É isso que Ele quer. Muitas pessoas preocupadas em crescer e se esquecendo de se ajustar. E Deus quer ajustar. E nós temos que estar debaixo da ordem de Deus. Você está entendendo? Deus quer te colocar debaixo da ordem. Olha para o seu irmão, dê essa notícia para ele, diga assim para ele: Deus, não, mas diz com autoridade, fala, Deus quer te colocar debaixo da ordem. É isso, quem crê, aleluia. Para quê, pastor? Para que haja o avivamento de Deus sobre a minha vida. É debaixo da ordem, não é de qualquer maneira. Não é, vou falar um negócio aqui, apóstolo, tomara que ele me traga de novo para cá para pregar. Mas eu quero dizer, meu irmão, o reino de Deus não é a casa da mãe Joana, que você faz o que quer, que você entra e faz o que você quer. Estava conversando com a pastora por esses tempos aí, nós estávamos batendo um papo em casa, de algumas pessoas, apóstolo, que os líderes ficam assim: vamos fazer o seguinte, aquele irmão está desanimado, aquele irmão está fraco, aquele irmão está cansado, está isso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele fazer alguma coisa, vamos deixar ele tocar, vamos deixar ele cantar, vamos deixar ele pregar, vamos deixar ele fazer isso, vamos dar, porque quem sabe incentiva. Ei, eu quero dizer uma coisa, tem muitas pessoas que querem ser fortalecidas e subir no altar, você já quer fazer alguma coisa, mas as coisas não funcionam assim. Não fique pensando que você vai ser fortalecido porque você está em cima do altar, não, porque vai começar aí de baixo. Vai começar a sua vida de oração, de intercessão, de busca, de intimidade com Deus, de relacionamento. O seu fortalecimento vai começar aí. Quando você estiver forte, você está pronto para subir no altar. Não é? As pessoas estão invertendo todos esses valores e Deus está mudando isso, levantando pessoas de autoridade, de governo, de visão, de unção, de revelação, para estabelecer essa ordem em nome de Jesus. Amém? Meu irmão. E foi assim exatamente como aconteceu em Ezequiel capítulo 37, do verso 1 ao verso 10, que todos nós conhecemos. Que todos nós conhecemos. Porque quando ele é levado pelo Espírito no vale dos ossos secos, ele diz assim: então eu profetizei como havia me ordenado. Eu não profetizei porque eu quis. Eu profetizei porque havia me ordenado pelo Espírito. Aí diz assim: enquanto eu profetizava, houve um ruído, como que uma agitação, e ossos começaram a se juntar. Porque tudo que ele fez foi baseado na ordem de Deus, como me havia ordenado. Então começou a ter um alinhamento, porque ele estava debaixo da ordem. Porque se ele não estivesse debaixo da ordem de Deus, nada teria acontecido naquele lugar. Quem quer viver avivamento? Entra debaixo da ordem, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Aplauda ao Senhor Jesus por isso. Eu estou terminando já. Sabe o que eu quero dizer? Que a palavra alinhada com o céu põe tudo em seu devido lugar. Tudo em seu devido lugar.
Quando a palavra, hoje tem tantas pessoas profetizando a esmo. Eu estava novamente conversando com a pastora sobre isso. As pessoas profetizando, profetiza, profetiza na carne, e nada acontece. Mas não está acontecendo nada, pastor. Eu estou profetizando e nada está acontecendo. Mas você está no Espírito, ordenada por Ele para profetizar, para que algo aconteça e entra na ordem. Temos que estar dentro da condição e do plano de Deus para que isso se estabeleça, para que Deus traga esse propósito. Temos que estar alinhados debaixo da ordem de Deus. Deus quer colocar a sua igreja debaixo da ordem para que o avivamento venha em nome de Jesus. Meu irmão, a reforma e essa restauração estabelecida em Jerusalém através de Ezequias só foi possível acontecer por um motivo. Por um motivo que está lá no livro de 2 Crônicas. Capítulo 29, verso 10, que diz assim: agora está no meu coração fazer um pacto com o Senhor Deus de Israel, para que possa se desviar de nós a sua ira, ou estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, como diz outras traduções. Pastor Célio, o que significa isso? Que debaixo da aliança, Ezequias, ele começou a andar à maneira de Deus. O seu plano em todo o tempo foi honrar ao Senhor. Mesmo vivendo em um cenário completamente calamitoso, que estava em Judá, ele estava disposto a ser um instrumento de Deus na terra. Está disposto a ser um instrumento? Diga amém. É isso que Deus quer. Ele estava inconformado com a sua geração. E por estar inconformado, quando Deus colocou ele no governo, ele começou a estabelecer aquele alinhamento de Deus e começou a entrar debaixo da ordem de Deus. Meu irmão, aquele homem já se levantou. Primeira coisa, vamos reabrir o templo. Depois ele vai, vamos destruir todos os altares idólatras. Ele purifica o templo, tirando tudo aquilo que é imundo. Ele restaura o altar, ele estabelece a consagração, a santificação dos levitas, dos sacerdotes e de todos os utensílios. E ele ainda restaura a adoração, celebra a Páscoa, clamam por perdão, regulariza as contribuições. E mais, ele começa a vencer batalhas, porque Deus começa a ser com ele em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Escuta, meu irmão, a restauração começou a ser estabelecida por causa do aperfeiçoamento de Deus revelado ao coração de um homem. Por causa de um homem, Deus revelou o Espírito dele. E por conta dessa revelação, meu irmão, Deus começou a fazer coisas extraordinárias, porque o povo se rendeu e se converteram e pediram perdão. Olha o que Deus pode fazer através de uma pessoa comum. Coisas extraordinárias. A sua casa pode ser invadida por conta de você, com um grande avivamento, com salvação do seu esposo, dos seus filhos, dos seus vizinhos, do seu bairro, em nome de Jesus, no teu trabalho, onde você estiver, Deus pode fazer coisas poderosas através da sua vida, em nome de Jesus. Mas entra debaixo da ordem, porque o meu Senhor, Ele pode fazer coisas que você não imagina. Deus pode fazer através de você. Deus quer restaurar as nossas vidas, Deus quer nos fazer voltar aos padrões, Deus quer curar o coração da igreja, um coração que está ferido, um coração que está sujo, um coração, sabe aquele coração que parece um porta-treco, tem um monte de coisa dentro do coração. A igreja está assim, a igreja está vivendo debaixo de uma iniquidade. A iniquidade é fazer para Deus sem Deus, debaixo de uma religiosidade tão tamanha, e quer que Deus estabeleça um grande avivamento. Não tem como, não dá. Mas Deus está levantando pessoas diferentes aqui em nome de Jesus. E é através dessa revelação é que nós vamos ver uma grande onda de Deus de avivamento sendo estabelecida. Quem crê, diga glória a Deus em nome de Jesus. Deus está nos equipando, Deus está nos alinhando. E meu irmão, quando Paulo ele fala isso, ele não fala de um sistema, tá? Não um sistema, mas ele está falando de homens que Deus estava levantando para colocar ossos no seu devido lugar. Amém? É isso. Você pode até perguntar para mim e dizer: mas pastor, tantas pessoas que não querem ser alinhadas, você vê um coração duro, um coração difícil, um coração complicado. Mas meu irmão, só existe uma coisa: se essas pessoas não estão querendo isso, vai acontecer algo. Deus vai começar a quebrar para realinhar, mas o avivamento vai vir. Não se preocupa com nada não. Deus, se necessário, vai quebrar. O que não podemos é ser mais negligentes
como o rei Ezequias declarou no versículo 11 do capítulo 29, povo meu, não sejais mais negligentes, ou seja, descuidados, desatenciosos, não sejais mais desleixados. E as pessoas estão assim. Por que eu estou te dizendo tudo isso, crente? Deus, Ele quer restaurar a sua igreja de uma forma genuína, mas para isso nós precisamos ouvir as verdades de Deus. Porque não adianta a gente vir aqui e ficar massageando o ego de crente, até porque eu não sou um massoterapeuta espiritual. Não conte comigo nessa, não sou massoterapeuta. Uma vez apóstolo, desculpa, mas eu fui pregar numa igreja em que um pastor chegou para mim e disse assim: escuta aqui, ó, pega leve com o povo. Eu olhei assim, não entendi. O que é que você vai pregar? Fala de coisas que vão tocar na alma deles. Quando ele falou aquilo para mim, rapaz, eu falei: acabou. Falei: não prego aqui, cara. Falei: desculpa, mas o que é isso? Ele falou: não, pastor, não me interprete mal. Eu falei: não te interprete mal? O Senhor está me pedindo para pregar uma palavra para não massagear o ego, para eu massagear o ego do povo? Não dá. Foi daí que eu tirei que eu não sou massoterapeuta espiritual. Falei: Senhor, ou eu prego a verdade ou eu vou embora. Porque hoje as pessoas querem manter as pessoas dentro da igreja com um evangelho fácil. Por isso que tem um monte de pessoa que tem ouvido dia após dia o evangelho e não tem sido transformada, porque eu acredito que o evangelho transforma. O evangelho cura, o evangelho liberta, o evangelho restaura, o evangelho fortalece, e a igreja ainda continua do mesmo jeito. Por quê? Porque não está ouvindo um verdadeiro evangelho e genuíno. Foi por isso que Jesus foi duro nas suas palavras com o povo, trazendo palavras duras, e alguns não aguentavam, não suportavam, viravam as costas e foi embora. E Jesus: e aí vocês? E Pedro: para onde eu vou? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Porque ele entendia, ele recebia no Espírito, ele não era desleixado, desatencioso, ele queria todos ali. Por isso que Deus fez coisas grandes com aquele povo, e Deus quer fazer isso com você. Mas você precisa ouvir o verdadeiro evangelho na tua vida, em nome de Jesus, que eu sei que neste lugar é pregado, porque eu ouço em casa, quando o apóstolo coloca os vídeos no YouTube, eu vejo em casa, aleluia. Então quer viver o avivamento, meu irmão? Deus, Ele vai estabelecer isso, em nome de Jesus Cristo. Sabe o que eu quero te dizer? Deus não está procurando pessoas que tenham fascínio pelo púlpito, pelo microfone. Escuta, pessoas que querem status, posição eclesiástica. Deus não está procurando pessoas assim. Deus está procurando pessoas de que Ele possa revelar as suas verdades ao seu coração. Enquanto muitas pessoas estão preocupadas com status, estão preocupadas com fascínio, com anseio pelo microfone. Eu não vejo a hora do apóstolo me dar aquele microfone para eu louvar, para pregar. Não entenda isso. Não é assim que vai funcionar. Não é desta maneira que Deus quer fazer. Deus quer te alinhar, Deus, Ele quer te aperfeiçoar. Deus não quer te fazer perfeito. Não é perfeito que Deus quer te fazer, Ele quer te aperfeiçoar. Deixa Deus, até porque Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas com o coração disposto a ser aperfeiçoada. Quer ser aperfeiçoado? A igreja precisa andar com uma plaquinha escrito: estou em reforma. Desculpe o transtorno. Estou em reforma porque eu preciso viver essa reforma na minha vida. E nós estamos debaixo de uma unção apostólica, uma era apostólica, em que o Senhor está reformando a sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus quer alinhar você. Agora eu lhe pergunto: quem quer viver realmente? Levante a mão para que eu possa ver. Quem quer viver? Quem quer lutar por essa visão, por essa revelação e clamar? Porque é isso que Deus quer. Há um tempo desse avivamento chegando sobre a igreja, e Deus vai trazer, Deus vai estabelecer. Mas qual é a sua posição diante de tudo isso? Ser um instrumento de Deus para trazer a ordem? Ou você quer ser aquele osso para ser quebrado e realinhado? Entra debaixo da ordem. Deixa Deus fazer a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você fique de pé agora. Aleluia. Você foi chamado para ser a habitação do Senhor. Quem está habitando em você? Ai, pastor, é difícil. É muito pesado, pastor. Está muito complicado. Esses últimos dias não está fácil. E não está. O apóstolo falou aqui de tanta coisa, os sinais que têm acontecido, não está fácil. E eu vou te dizer, só vai piorar.
Misericórdia, pastor, está amarrado, mas não vai piorar. E diante dessa situação que nós estamos vendo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos se render, nós vamos nos curvar, nós vamos nos desesperar, nós vamos nos entristecer, entregar os pontos, ou nós vamos entrar debaixo da ordem, independentemente daquilo que está acontecendo ao nosso redor? O que é que você vai fazer? Deus, Ele quer te levantar com uma unção, com uma autoridade. Você é pessoa comum, aleluia. E você vai começar a fazer coisas extraordinárias em nome de Jesus. Mas você precisa se render às verdades de Deus. É tempo da igreja começar a clamar e confessar os seus pecados diante do altar de Deus, porque existem muitas pessoas que dizem fazer a obra de Deus e estão com o coração corrupto. O homem não vê, mas Deus vê todas as coisas. E há um tempo, apóstolo, em que Deus vai abrir um buraco na parede para mostrar tudo aquilo que está oculto em nome de Jesus Cristo. E aqueles que estiver em cima vai descer, porque Deus vai começar a levantar as pessoas comuns para fazer obras extraordinárias no reino, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quer viver avivamento? Precisamos nos render, nos arrepender, nos purificar diante do altar de Deus, pedir perdão para o nosso irmão, que muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e nem conseguimos olhar para a cara dele. É tanta coisa, tanta situação que impede Deus de agir. Você fala, mas pastor, é difícil, é muito complicado, não tenho conseguido, a luta é diária, a luta é grande, eu não estou conseguindo, eu não estou suportando. Mas eu quero te dizer, quando Jesus, Ele olha para os seus discípulos assim: eu vou para o Pai, quando eu chegar lá, rogarei por vós, e lhes enviarei o Consolador. Ele estava querendo dizer assim: eu vou enviar a los Paráclitos, eu vou enviar um da mesma espécie que a minha. Vocês não vão ficar só, vocês não vão ficar órfãos. Porque eu fico imaginando a preocupação dos discípulos: e agora como é que vai ser? Que situação nós vamos chegar? Mas ele diz: não, esquenta não, porque eu estou enviando um da mesma espécie que eu. Não é qualquer um, é Alos Paráclitos, é um da mesma espécie, é aquele que ficará do teu lado todo o tempo até a consumação do século. Você não está só. Eu quero te dizer, há um Deus dentro de você, aleluia. Você não está sozinha, você não está sozinho. Ei, dá notícia para o teu irmão, diga assim: há um Deus dentro de você, aleluia, aleluia. Se há um Deus dentro de você, tão poderoso, grandioso, o que é que você está fazendo para permitir que Ele se manifeste na tua vida agora, hoje, neste momento, em nome de Jesus? Você é a habitação do Senhor, e como habitação do Senhor, aleluia, o teu altar tem que estar restaurado. Não adianta clamar pelo fogo, pela presença de Deus na sua vida, se o altar não está alinhado, aleluia. O profeta, antes de clamar pelo fogo, alinhou o altar. Ele alinhou o altar, Elias alinhou o altar. Depois que o altar estava alinhado, ele clamou: vem com teu fogo, Senhor, vem com teu fogo, Senhor. E o poder de Deus veio, e o fogo de Deus veio e invadiu aquele lugar, e todos se curvaram dizendo: só o Senhor é Deus, aleluia. O avivamento aconteceu porque houve o reconhecimento do poder, da glória, da majestade de Deus. Quem está entendendo? Deus, através de você, vai fazer com que vidas reconheçam o poder de Deus e sintam o desejo de servir a Ele, de se entregar, porque vai começar a haver salvação onde você pisar a planta do seu pé. Porque avivamento não é pulo, avivamento não é sapateado. Avivamento é mudança de vida. Avivamento é salvação. Avivamento é libertação. Avivamento é amor. Avivamento é fazer você sentir amor por aqueles que estão se perdendo. Avivamento é você orar, deixar de orar pelos seus próprios interesses, para começar a orar pelos interesses do seu irmão que está padecendo. Ei, quantas vezes você orou nessa semana por aquelas pessoas em Moçambique, aquelas pessoas na África? Deus quer usar você. Há um Deus poderoso dentro de você que pode estabelecer esse avivamento, porque Ele é o dono do avivamento.
Começa a curvar a sua cabeça agora. Há um Deus glorioso aqui, há um Deus poderoso neste lugar, há um Deus santo neste lugar. Eu senti, apóstolo, uma presença tão poderosa de Deus neste lugar, em meio aos louvores. Eu senti uma unção e comecei a chorar ali, porque a presença de Deus está aqui. A presença de Deus tem fluído neste lugar de uma forma tão poderosa, tão tremenda, tão profética, que o Senhor me diz: é só o sopro daquilo que vai começar a acontecer. É só um sopro, é uma fagulha daquilo que vai começar a acontecer. E o Senhor está dizendo que Ele vai estabelecer um avivamento na tua vida assim. E se você crê, você vai começar a sentir isso hoje, e você não vai sair daqui da maneira que você entrou, em nome de Jesus. Mas ore ao Senhor. Eu quero que você clame a Deus, peça perdão ao Senhor. Se alguém aqui que você olha e fala assim: eu não falo com esse irmão há tanto tempo, peça perdão a Ele, fale com Ele. Se você tem olhado: Pai, eu estou desalinhado, eu não tenho te agradado, eu não tenho estado de acordo, eu não tenho seguido a tua palavra em conformidade ao reino, o Senhor está aqui para te curar hoje. O Senhor está aqui para te libertar hoje. O Senhor está aqui para operar na tua vida. O Senhor está aqui para te alinhar. O Senhor está aqui para te aperfeiçoar. Só se renda e reconheça que da mesma maneira que Deus usou Ezequias, que se rendeu ao reino, Ele também quer usar você. Ele também quer usar a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai. Igreja, quem quer viver esse mover de Deus, essa unção, sai do teu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Sai do teu lugar. Há um tempo novo. Deus vai mudar atmosferas neste lugar. Aleluia. Sai do teu lugar. Isso. Glória a Deus. Nós vamos clamar. Aleluia. Oh, a presença de Deus vai fluir na tua vida. É um tempo de restauração, é um tempo de cura, é um tempo de libertação, é um tempo de poder de Deus, é um tempo de avivamento de Deus sobre a tua vida. O fogo vai voltar. Ai, pastor, quanto tempo eu não sinto esse poder, essa presença de Deus. Quanto tempo eu não sinto essa unção, esse refrigério, essa paz. Há quanto tempo, pastor? Você vai começar a sentir agora. Você vai começar, porque Deus vai começar a fluir agora, neste momento na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Então se renda. Ei, pode ficar de joelhos se você quiser, pode chorar, pode clamar, pode gritar, mas se arrependa, mas fala com Deus: Senhor, me ajuda, eu quero viver essa palavra. Pai, o Senhor colocou isso ao coração do meu apóstolo, e é uma visão, uma revelação do Senhor, Deus eterno, e eu quero poder viver isso. Deus está estabelecendo, meu irmão, esse tempo profético sim para a tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Então se entrega. Então se entrega e começa a orar ao Senhor. Senhor Deus, tira todas as feridas do teu coração. Tira todas as feridas das pessoas com o coração tão angustiado e tão ferido. Tira isso do teu espírito. Deixa Deus trabalhar no teu ser. Começa a confessar. Começa a abrir a tua boca. Começa a permitir o aperfeiçoamento, o realinhamento de Deus sobre a tua vida, o ajustamento de Deus, em nome de Jesus. Pastor, quanto tempo eu não falo em línguas? Quanto tempo eu não choro, eu não sinto essa presença, mas o fogo de Deus vai tocar a tua vida. Você vai começar, vai ter cura nesta manhã, em nome de Jesus. Cura na alma, cura nas emoções, cura no teu corpo, em nome de Jesus. Ei, não perca a esperança com teu familiar. Não perca a esperança, porque Deus vai te usar para estabelecer avivamento na tua casa, em nome de Jesus. Fala com Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele ouviu o clamor dos filhos de Israel. Moisés, eu vim porque eu ouvi o clamor dos filhos de Israel. Os céus estão abertos sobre essa casa apostólica.
Os céus estão abertos sobre essa casa apostólica. Os céus estão abertos sobre essa casa apostólica. Os céus estão abertos sobre essa casa apostólica. Os céus estão abertos sobre essa casa apostólica. Os céus estão abertos sobre essa casa apostólica. Oh! Clame! Vem, Senhor, aviva a tua obra. Aviva o teu povo. Novos começos vão começar a acontecer na tua vida espiritual, no teu ministério, em nome de Jesus. Pessoas aqui vão se arder para ler, para jejuar, para orar. Isso, chora. Chora, grita mesmo, mas rasga o teu coração, porque o Pai Celestial está aqui. Aleluia.